Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do podcast Rio Ônibus vamos conversar sobre o RH no setor de transportes. Diariamente, as empresas que operam no município realizam mais de 2 milhões de embarques de passageiros. Na prática, isso significa que o motorista de ônibus tem contato com milhares de usuários, além de ser diretamente responsável pelos seus deslocamentos. E é justamente por essa tamanha influência que os colaboradores precisam de um treinamento constante, além de uma escuta ativa da gestão, que deve prezar pela segurança de todos. No episódio de hoje, convidamos a gerente de recursos humanos, Cláudia Crespo, que atua no setor há mais de 20 anos e vai nos explicar como funciona a capacitação desses profissionais e qual é a importância desse contato. Cláudia, boas-vindas aqui ao nosso programa. Um prazer falar com você. Eu tenho o prazer de, nesses mais de 20 anos que você atua no setor, conviver com você, a gente ter participado aí de cursos, de palestras, de jornadas, tudo junto. A Cláudia, eu acho que quando a gente começou a falar no setor que a gente deveria ter um departamento de recursos humanos, a Matias, né, que é a empresa que você trabalha, foi a primeira a se habilitar. Foi a primeira empresa que teve um departamento de recursos humanos, um ônibus de treinamento, foi a primeira que falou na importância de recursos humanos, que até então a gente tinha um DP. E lá atrás o seu Monteiro, o seu Leonel, entenderam essa necessidade de tratar o passageiro como cliente, de tratar o funcionário como colaborador, e foram pioneiros nisso. E acho que a Cláudia tem o prazer de ser a pessoa que desenvolveu, né, todo esse trabalho aí junto com a sua diretoria. Eu aprendi muito com você ao longo do trabalho, tinha aquela visão do empresário, passei a ter uma visão de recursos humanos, da importância de se valorizar, né, o seu colaborador, de treinar, de entendê-lo também, principalmente, de lhe dar conforto, dar uma boa ferramenta. Então, Cláudia, é um prazer estar te recebendo hoje aqui. Muito obrigada, é um prazer para mim também, né, colaborar junto com a Rio Ônibus. E uma coisa que é muito importante, se a alta direção, né, não estiver, né, junto com a gente, não dá para a gente fazer nada, né? Isso é Como você verdade. citou aí a diretoria, é verdade. A gente só funciona com essa permissividade, né? A partir do momento que a diretoria permite. Sim. Apoia. Diga. Como eu te falei, vocês realmente são um exemplo aí para todo o setor. Sei que hoje tem muitos colegas nossos aí, empresários, pessoal de recursos humanos, que te ouvindo aqui no programa vai estar reconhecendo aí, lembrando de tudo aquilo que a gente já tem feito aí. E continua fazendo, né? Que é o objetivo do nosso programa hoje, de falar com o pessoal. Bom, Cláudia, é evidente a necessidade da gente ter uma estrutura de recursos humanos para o bom desenvolvimento de qualquer empresa, independente do setor. E no nosso setor aqui de transporte de passageiros, não é diferente, principalmente porque a gente tem colaboradores que lidam diretamente com milhões de pessoas, né? Isso todos os dias. Na sua visão, qual é o papel do RH nesse cenário? Então, o RH, né, o papel principal dele é de garantir a gestão eficaz do pessoal. Então, com certeza, ter, né, um papel estratégico alinhado junto com os objetivos da empresa. É claro, né, esse papel estratégico tem que estar alinhado com a empresa, com os objetivos, com a diretoria. Eu acredito, né, que a gente aqui consegue, sim, estabelecer um bom relacionamento, tanto com a área operacional, como a área de manutenção, né? E dessa forma, o que a gente consegue, né? A gente consegue envolver todos os gerentes, né, na tomada de decisão. O que é importante, não adianta, né, um querer tomar a decisão, outro querer tomar outra decisão. Nós precisamos alinhar, né? Precisamos falar, ter a mesma linguagem.
Então, e isso com ênfase em quê? Com ênfase no relacionamento, focando sempre o comportamento humano. Porque a gente lida com quem? Nós lidamos com pessoas, sim, não é mesmo? A gente, seja na manutenção, seja no tráfego, seja na administração, a gente lida com pessoas. Então, a gente procura fazer esse alinhamento entendendo o ser humano como uma pessoa, como um ser humano, né? E dessa forma, o que acontece? A gente faz com que a gente contribui para que essa pessoa possa ter a produtividade. Quando eu falo de produtividade, né, eu falo da fidelização dessa pessoa dentro da empresa. sim, Né? Vocês sabem que nós não temos uma alta rotatividade. sim, Aqui na empresa a gente não tem uma alta rotatividade. Então, assim, precisamos, a gente conversa, né? E diz sim, que isso é importante ter sabedoria. Sabedoria para lidar com os colaboradores. Sabedoria para quê? Para promover essa fidelização deles. O sim, sucesso da empresa depende de pessoas, não tem jeito. E depende de pessoas, das pessoas estarem envolvidas. E é esse o nosso trabalho de RH. Entendeu? É importante por quê? Porque isso é necessário para que a gente possa fortalecer os vínculos, né? De sentimento de pertencimento. O colaborador ele precisa ter esse sentimento de pertencimento na empresa. sim. Eu Isso é acho uma isso coisa que importante. eu vejo que você tem, você falou muito bem aí, a questão da baixa rotatividade que vocês têm. Isso é uma coisa que a gente tem certeza, porque, é, então, como tem pouca rotatividade, vocês contratam pouco. Por contratar pouco, você tem todo um cuidado na hora de selecionar as pessoas. Então, para ingressar na empresa hoje, você tem que passar por entrevistas, por um processo bem Sim, rigoroso. Então, você já sim, contrata pessoas que vêm com aquele perfil que você deseja trabalhar. E depois você tem que treinar bem esse pessoal, né? Então, eu queria que você falasse um pouco desse treinamento. Olha, você selecionou ali, olha, tem o perfil adequado. E, né, então a pessoa sim. entra, todo mundo, a gente fala, a pessoa quando entra, todo mundo é bom, né? Quando está novo de casa, é todo mundo bom. Oh, nossa, todo mundo é É, maravilhoso, todo mundo tem qualidade, não tem defeito isso. nenhum, E aí, como é né? que você vai treinando essa pessoa? Não é só um treinamento, é passando. Que eu acho que o motorista dirigir, por exemplo, já vem habilitado pelo Detran, mas é o saber dirigir, como conduzir bem o seu material de trabalho, o ônibus, como atender bem o cliente. Como é que é esse treinamento que vocês fazem aí? Então, hoje, o nosso treinamento, né? Atualmente, nós estamos focados, estamos dando ênfase, né, para os treinamentos que contemplam o programa de compliance, que nós estamos envolvidos com o compliance dentro da empresa. 100% dos nossos funcionários, eles precisam, né, passar por esse programa de integridade, né? Que aborda anticorrupção, que aborda ética, são palestras sobre LGPD, palestras. Eles precisam ter esse conhecimento, né? Sim, Palestras sobre assédio moral, assédio sexual, diversidade, direitos humanos, tudo isso. Então, hoje, a gente está muito focado no compliance. Porém, né, não deixamos de lado, não podemos deixar o treinamento que é eficaz. Focado em quê? Focado em relacionamentos. sim. Porque o nosso setor, ele atende um público muito diversificado. Você atende todos os outros setores da economia. A verdade é essa. Exatamente. Você é melhor do que a gente aqui para poder falar, né? Então a gente precisa sim reforçar. Isso é feito dentro, né, do primeiro contato que a gente tem com eles, que é a ambientação. Sim, E depois, quando você vê necessidade do treinamento? A gente vê necessidade do treinamento
quando a gente percebe, sabe aquela 0800 da FETransport Sim. funciona muito bem, Fale né? ônibus. Vale ônibus, funciona muito bem. Por quê? Né? Porque a gente vê, será que essa comunicação está eficaz? Será que esse funcionário está tendo um bom relacionamento interpessoal? Vamos chamar, e aí a gente faz essa coletânea, né? E a gente coloca eles para poder. A gente dá palestra sobre relacionamento interpessoal, sobre comunicação eficaz, comunicação dentro de uma empresa, para que a gente tenha um atendimento de um bom serviço, que é isso que é a nossa missão. Verdade. A nossa Isso é missão muito aqui bom. na empresa é exatamente essa. Então, aí, além dessa parte, digamos assim, comportamental, pessoal, vocês, algumas atividades que a gente tem desenvolvido aqui no Rio Ônibus, que você participa, inclui aí a participação do Detran, por exemplo, de outras entidades falando sobre isso. E a gente fala muito sobre essa questão da saúde mental do motorista, porque o estresse do motorista diariamente trabalhando ali é muito grande, que as pessoas se estressam porque passam, às vezes, 2 horas no trânsito, 3. O motorista passa 6, 7, 8 horas, às vezes, no trânsito por dia. E para muita gente que está ouvindo aqui, deve estar falando, poxa, acham que motorista de ônibus é assim, aparece na porta da empresa, você pega a carteira, carimba, coloca ele para trabalhar. Acho que as pessoas não têm ideia do trabalho que é desenvolvido. Também essa questão tem como identificar que o motorista está ficando estressado, para ficar atento a essa questão. Como é que vocês trabalham isso? Como é que vocês trabalham isso? A saúde mental com foco na ansiedade. Hum. Então, assim, né, eu tenho um olhar, Sim. né, não diferente das minhas amigas, porque todas. Na verdade, eu acho o seguinte, que deveria ser condição sine qua non. Puxando a sardinha para a sua profissão? Não, porque o psicólogo ele é realmente em doenças emocionais. Sim. Né? E isso está cada vez mais frequente. Você vê que nós temos funcionários que são afastados por conta disso. Sim. Por Acho que é o maior, conta, por acho que é o maior conta fator de problema da saúde mental, emocional, realmente. saúde mental, Exatamente, exatamente. exatamente. Um tempo atrás não dava. Sim. Então, talvez a pandemia tenha vindo justamente para isso. Realmente tinha as questões físicas, mas as questões físicas eram advindas de quê? Advindas de psicólogo, né? Ele tem esse olhar. Na verdade, ele consegue do conjunto, né, dos setores, da Sim. gente estar juntos, porque eu posso muito bem, já que isso, então vamos ter um olhar diferenciado. Então, é muito importante. Uma coisa até que eu ia te colocar aqui, episódio que eu já vi, o motorista muito estressado, de repente, ele pode causar um prejuízo material, um prejuízo
com vítimas e tudo, é assim, muito sério. Então, a gente tem que estar muito atencional, realmente antenado com isso. Porque, às vezes, ele está dando sinal de que, olha, está muito estressado, está distraído no trânsito, está com problemas para resolver, e, às vezes, Sim, uma distração dessa pode causar um acidente grave. sim, e assim, não só porque está estressado por conta do trabalho. Claro que nós vivemos no Rio de Janeiro um trânsito caótico que Sim, favorece isso, a gente sabe. Mas as pessoas, elas também têm a vida pessoal sim, delas. Né? E não adianta essa historinha de assim, olha, eu saí de casa, fechei a porta, não tenho mais não, problema. Nós somos seres humanos, né? Nós sim, somos, né? Não somos só físico, né? Somos mente, físico e emoção. Então, o que acontece? Às vezes o colaborador está sim ansioso, é, e aí pode sim criar uma comunicação, vamos dizer assim, sim, né? Que é mais agressiva. E a gente precisa estar atento para isso, porque isso pode ser o quê? Pode ser um gatilho emocional para ele, né? E sim, aí ele perde controle, ele fica desequilibrado emocionalmente. Aí vem a questão do trânsito, que muitas vezes ele só vai se dar conta dessas questões emocionais que existem no dia a dia quando ele, vamos dizer assim, surta, né? sim, Eu já tive funcionário aqui que fala chorando, surtar, que a gente diz, e não precisa abandonar o carro, mas em crise, né? sim. E aí É eu sério. tenho uma boa relação com o médico, só para fechar, né? Eu tenho uma Sim, relação com o médico, e aí eu comunico o que está acontecendo a ele e a gerência dele. Procuramos, a princípio, né? Tirar ele desse momento de crise através de um relaxamento, né, respiratório, através conversar com ele sim e sim. encaminhar ele. E o médico também trabalha bem É junto comigo. importante nisso. Então, o médico ele fala, ó, não tem condições dele trabalhar realmente, porque eu posso identificar, mas eu não posso dar o dia, né, Certo, nenhum psicólogo pode, né? Abonar o dia do funcionário, mas o médico pode. claro. Então, ele vai e a gente encaminha ele, inclusive, para tratamento psicoterápico, se for o caso. Sim. Bom, está chegando ao fim o Ai, episódio que pena, aqui. porque eu tinha mais coisa Eu para acho que a gente vai falar. ter que conversar mais vezes aí, porque o papo está bom. Mas até uma coisa interessante que a gente coloca no nosso site, os classificados das empresas. Há uns 3 meses atrás eram 400 vagas. Atualmente são cerca de 100. E o pessoal fala que nunca tem vaga na Matias, porque realmente está difícil. Acho que outro dia teve uma vaga de pedreiro, né, Cláudia? Ela falou, olha, para não dizer que não tem, tem uma vaga de pedreiro aqui. E deve ter E preenchido porque rápido. assim, o pedreiro faleceu. Ah, E então, tá nós vendo? ficamos Só órfãos, foi órfãos de pedreiro. abriu a vaga porque realmente foi compulsório, senão nem o pedreiro sairia. Mas então, Cláudia, só para dar uma dica, embora não tenha vaga na Matias, que dá vontade realmente de trabalhar aí, para outras empresas que estão com várias vagas abertas, queria que você desse uma orientação para as pessoas que você é especializada nesse processo de seleção. Que dica que você daria para alguém que quer se candidatar a um posto de trabalho numa empresa de ônibus hoje? Você que faz esse trabalho e acompanha o trabalho de várias empresas ao longo desses 20 anos. Qual é a sua dica aí para eu ter sucesso me candidatando a uma vaga? Então, as pessoas se enganam muito, né? Existe um preconceito muito grande de trabalhar em empresas de transporte. Ah, é só chegar lá e saber dirigir. Eu vou falar do motorista, depois vou falar de outras funções, né? Não é só saber dirigir. Hoje, a gente já tem uma exigência que é muito necessária, né, Paulo? Sim, É interessante que a pessoa se atualize, é interessante que a pessoa tenha atitude, sim, mas olha, o nível de escolaridade faz-se necessário. É importante que para motorista essa pessoa tenha a resolução 789, os primeiros socorros em dia. A gente aqui encaminha. Mas sim, é importante que ele venha com isso. Né? Se ele sim, está se sim. candidatando uma vaga, ele tem que estar pronto para essa posição.
né? Então, assim, a empresa dá treinamento, a empresa faz treinamento, a empresa faz. A empresa atualiza os funcionários com a resolução 789, ela atualiza, mas ele tem que vir com o mínimo pronto. Sim, Então, existe é, uma fala, né, que, olha, para você trabalhar em empresa de transporte, basta você ir lá e se inscrever. Não. A empresa de transporte é igual como qualquer outra empresa. sim, O setor de transporte é como qualquer outro setor. Então, tem qualificações. Isso é muito sim. importante. Então, para o motorista são essas, e para outros setores tem que ter, sim, a escolaridade, né? A pessoa tem que ter o conhecimento do setor de transporte. As pessoas vêm aqui, quando abre o portão, eles falam assim, eu não sabia que era isso tudo. As pessoas falam, não sabia que era organizado, eu não sabia que tinha que trazer documentos, eu não sabia isso tudo. O pessoal acha que sei lá, tem uma ideia muito errada do setor, que a gente agora, com o nosso podcast, com o trabalho que a gente vem fazendo nas mídias sociais, tá tentando mostrar o que é a realidade, né, de uma empresa de ônibus, qual é a realidade do nosso setor, como funciona. Então, Eu me lembro que a primeira vez que eu fui é, fechar um cargo de jovem aprendiz para contabilidade, ele falou, aqui tem isso? olha, as pessoas não fazem ideia do nível de Fazem profissionalismo que as de empresas têm. profissionalismo, exatamente, de uma estrutura de uma empresa de Sim, ônibus, né? Aí eu sim, como qualquer outra empresa, tem sim, contabilidade, tem recursos humanos, é. né? Tem departamento A médico. gente fala que aqui não tem o bicho-papão. Tem gente que acha que, não, empresa de ônibus eu não vou, não, tem medo. Tem uma, a imagem que é muito errada. E se a gente hoje não faz mais, Cláudia, que a gente passou uma crise muito grande. Então, você vê empresas que tinham um grande trabalho desenvolvido, tiveram que limitar um pouco, se restringiram Sim, a pouca sim, coisa, porque a crise trouxe. Mas agora, acho que a gente, por conta da pandemia também. passada a pandemia e tudo, acho que a gente agora está conseguindo uma retomada boa. Bom, Cláudia, o nosso tempo aqui acabou, nós vamos gravar um próximo Que episódio pena. com mais discussões aí sobre isso para frente, pode ter certeza. E eu te agradeço aí pela participação. Eu que agradeço pelo convite. Então, Muito tá obrigada. bom. Então, a gente, agradecendo aqui a Cláudia Crespo, gerente de RH da Rodoviária Matias, chega ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e também para compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você. Ô, Cláudia, show de bola. Muito Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.